Gente, antes de começar a aula, eu vou dar 2 recadinhos para vocês rápidos. O primeiro é o seguinte: agora, nesse próximo fim de semana aqui, do dia, acho que é 2 e 3, 3 e 4, enfim, esse próximo fim de semana, nós temos uma imersão de ICMS. A imersão é 100% ICMS. Então, tudo que vocês imaginarem de ICMS, a gente vai tratar nessa imersão. Então, é um final de semana inteirinho de ICMS, e a gente quis dar essa imersão só sobre ICMS, porque a gente sabe que, primeiro, é um dos tributos mais complexos que a gente tem hoje. Segundo, a legislação é imensa, as variações são enormes e é ainda o que traz mais dificuldade aí para as pessoas, né? Então, a gente vai dar essa imersão aí de ICMS no próximo final de semana. Quem tiver interesse, quem quiser saber mais sobre as oportunidades tributárias que a gente tem com o ICMS agora, por favor, adquiram nossa imersão, né? E aí a gente também convidou alguns outros professores, alguns indicados por mim, outros indicados lá pela Letícia também. Então vai estar bem legal. Logo mais eles devem soltar aí também a programação, acredito eu, para vocês saberem como vai funcionar. Mas não deixem de participar, quem mexe com essa parte de ICMS, eu tenho algum cliente que queira entrar nisso, vai ser aí uma imersão bem completa, tá, gente? Então, fica a dica aí para quem quer aprimorar aí os seus conhecimentos, tá bom? E também vou dar outra notícia, né, no dia 7/4, né, que não é essa semana próxima, logo depois aí da nossa imersão de ICMS, eu vou dar uma masterclass do Promova-se Tributário, tá? Eu vou colocar o link lá no meu Instagram, lá nos stories, para vocês darem uma olhada, que é o curso que eu comentei com vocês dos reflexos fiscais e tributários na precificação de bens e serviços, que é algo super importante, gente, para qualquer área, para o pessoal que trabalha com qualquer área, né? Porque a gente precisa aprender a precificar da maneira correta, mas, assim, principalmente, né, é um curso voltado principalmente ali para quem está trabalhando num fiscal, trabalha num departamento de alguma empresa com emissão de nota ou com a conferência das notas fiscais, ou quem compra, quem vende, quem é vendedor, quem é comprador, enfim. Se vocês também souberem de alguém que trabalhe com isso, saber os reflexos fiscais e tributários nessas operações, na precificação em si, é um grande diferencial hoje em dia, né? Porque isso muda tudo, inclusive o lucro da empresa, né? Então, isso também pode trazer, né, para você, inclusive, lá um aumento de salário, uma promoção, enfim, seja qual for o cargo que você utiliza aí, ou se você conseguir pegar um cliente melhor, porque você tem um diferencial. E hoje o mercado é feito disso, né, diferenciais. Porque hoje, falando de tributário, de fiscal, a gente tem um monte de gente, né, então a gente precisa se diferenciar ali na nossa prestação de serviço. Então, dados os recados, tá? Me acompanhem lá no meu Instagram, eu vou postar bastante sobre isso, sobre esses 2 eventos nessas semanas aqui. Se quiserem tirar dúvidas também, fiquem à vontade para usar o meu direct, tá bom, gente? Dados os recados, vamos ao que interessa. Bom, gente, vou começar falando de um tema que provavelmente vocês já tenham alguma familiaridade, porque foi tema da minha aula da terça-feira da semana passada, que a gente falou de gestão de passivo tributário, tá? Então, eu coloquei um pouquinho lá no final da aula sobre o HELP, né, que saiu agora, que é o Programa de Renegociação de Dívidas para as Empresas do Simples Nacional. Mas eu falei assim, bem por cima, então, como essa notícia estava no nosso radar, porque é uma notícia importante, então, eu deixei aqui também como uma atualidade tributária para vocês saberem, tá? No último dia 18/3 desse mês, foi promulgada a Lei Complementar 193, a gente esperou tanto por essa legislação, né? Instituindo o Programa de Renegociação de Dívidas para pequenas e microempresas, ou seja, para empresas que estão enquadradas no Simples Nacional. A gente esperou muito por essa legislação, juntamente com o refis para as outras empresas que não estão no Simples. Mas esse daí ainda não saiu, né? Mas pelo menos o HELP temos aí, né? Então, ele é chamado de HELP, tá? Porque ele é um programa de reescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional.
Por que isso? Se você pegar ali a letra da lei, vai te trazer, de fato, um escalonamento ali de quanto você tem de percentual de redução, dependendo do cenário econômico ali, né, da empresa. É bem semelhante à questão da transação tributária, tá, gente? Só que aqui a gente só pode fazer para Simples Nacional, débitos que estejam inscritos até fevereiro deste ano. O prazo para adesão é no dia 29 de abril, tá? Então, prorrogou-se, né, também a outra transação que tínhamos aí para Simples. Então, ficou tudo no dia 29 de abril. E a gente também tem, né, da mesma forma que na transação a gente precisa trazer algumas informações, né, da empresa ali, para a gente conseguir medir questão de faturamento exatamente para ver ali quanto de desconto eu tenho. Aqui a gente não tem igual a procuradoria que classifica o débito em A, B, C e D, na questão da transação. Aqui a gente tem na própria legislação os parâmetros, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa inativa, que ela ficou inativa na pandemia, né? Eu faço um quadro comparativo entre faturamento de 2019, 2020, 2021. Se eu vejo que a empresa ficou inativa nesse período de pandemia, aí o desconto é maior ainda, tá? Se eu vejo que a empresa, na verdade, manteve o faturamento dela e até aumentou, aí eu não tenho nada de desconto ou um desconto muito pequenininho, tá? Então, só para vocês terem ideia de como funciona. Mas ali a gente tem várias faixas ali de desconto e vai depender das informações da empresa relacionadas a faturamento, tá? O HELP, gente, foi criado, e o nome é até sugestivo, né? HELP porque a gente chama de programa de reescalonamento, mas também HELP vem de ajuda, tá? Foi criado pensando na recuperação das pequenas e microempresas prejudicadas pela pandemia do Covid-19. Então, concede desconto sobre juros, multas e encargos, proporcionalmente à queda de faturamento no período de março a dezembro de 2020, em comparação com o período de março a dezembro de 2019. Tá? Então, é por isso que eu falei que, nesse sentido, ela se assemelha bastante à questão da transação tributária, porque a gente também olha para o cenário econômico ali, o cenário fiscal da empresa, né, de faturamento mesmo, e faz esse comparativo para conseguir ter aí o desconto, tá? Empresas que ficaram inativas no período também podem participar, igual eu falei para vocês, e teriam um desconto até maior, né? Poderão ser parceladas quaisquer dívidas no âmbito do Simples Nacional, desde que o vencimento tenha ocorrido até o mês imediatamente anterior à entrada em vigor da lei. Como a legislação entrou em vigor este mês aqui, no dia 18/3, então por isso que eu falei que os débitos têm que estar, têm que ter tido vencimento até fevereiro de 2022, tá? Para poder entrar nesse programa. O saldo poderá ser parcelado em até 188 meses, entrada em 8 parcelas mais 180 prestações. Para dívidas com a Previdência Social, né, a gente tem um limite constitucional de 60 meses, então aqui também é a mesma coisa, tá? O que é legal deste programa HELP é que, além dele abarcar parte da Procuradoria, e essa é a diferença com a transação tributária, ele também entra na parte toda da Receita Federal, tá? Então, neste caso aqui, eu não preciso necessariamente fazer aquele movimento que a gente faz nas transações tributárias, de pegar o débito que está na Receita e inscrever, pedir, né, para inscrever ele na Procuradoria antes do tempo, para aí sim eu poder parcelar. No HELP eu não preciso fazer isso, eu consigo parcelar dentro da Receita e consigo parcelar dentro da Procuradoria. Por isso que ele era tão esperado e por isso que a gente também espera tanto um refis para as empresas de lucro presumido e lucro real, para a gente não ter que fazer esse movimento de pedir inscrição em dívida ativa antes da hora, tá? Também poderão ser incluídos no HELP os débitos de parcelamento previsto na Lei de Criação do Simples Nacional, em 60 meses, e dos parcelamentos concedidos pelas leis complementares 155 de 2016, de 120 parcelas, e 162 de 2018, de até 175 parcelas. O que significa isso? Se eu tenho um débito, né, se a empresa tem um débito que já estava parcelado anteriormente, eu posso incluir este débito parcelado dentro do HELP, eu vou desistir do parcelamento que eu tinha antes, pegar esse saldo e incluir no HELP se eu achar que isso é mais benéfico para mim. Então, questão de cálculo aí, de conta, porque às vezes a empresa já tinha
né, um PERT do Simples Nacional, por exemplo, e ali também tem descontos tão bons quanto o HELP, então eu não vou romper o parcelamento que eu tenho hoje para abrir um novo com saldo de parcelamento, sendo que as condições que eu tenho de redução são melhores ou parecidas, muito iguais ali ao que eu teria, né? Então, a gente também faz essa análise aí para fazer essa migração de parcelamento quando é uma coisa que ajuda o contribuinte, né? Quem aderir ao HELP não poderá participar de outras modalidades de parcelamento ou contar com redução de montante principal, juros ou multas e encargos. A exceção é para o parcelamento previsto em plano de recuperação judicial de 36 meses. O que eu quis colocar aqui para vocês? Quem faz adesão ao HELP, como ele é um programa de parcelamento especial também, você não consegue reduzir o montante principal, tá, gente? Aqui faltou uma palavrinha, só juros, multa e encargos. A gente não consegue fazer uma redução do principal. Agora, a gente teria uma exceção a essa regra para empresas que têm recuperação judicial, né? Porque aí é outro cenário, a empresa já está numa condição diferente, ela já está tentando uma recuperação judicial, porque ela já teoricamente enxerga ali talvez até um processo de falência. Então, aqui, o cenário é um pouco diferente, então você consegue sim fazer o HELP para empresas em recuperação judicial, com condições um pouco diferenciadas ali, né? Quando a gente tem uma recuperação judicial, não vale só a gente comparar os faturamentos de antes da pandemia com depois, aí eu tenho que comparar outras questões também que vão envolver essa recuperação, tá? Cada parcela terá um valor mínimo de R$300, isso é igualzinho aos parcelamentos de Simples Nacional comuns que a gente tem, vai depender também do valor da dívida, não significa que todo mundo vai pagar R$300 por mês, se eu tenho uma dívida alta, minha parcela claramente será mais alta, mas o mínimo é R$300, tá? No caso de MEI, que o MEI também pode aderir a esse HELP, tá? Ele pode pagar R$50 ao mês, que é também o que ele já está acostumado ali, praticamente, a pagar de DAS mensal, tá? A correção dessas parcelas, e isso é extremamente importante, gente, para quem não sabe, quando a gente faz um parcelamento, seja ele qual for, HELP, transação, parcelamento ordinário, simplificado, enfim, na parcela mensal, a gente tem ali uma atualização dessa parcela pela Selic, tá? Então, quando a pessoa faz a adesão ao parcelamento, eu sempre costumo, para os meus clientes, deixar claro que essa primeira parcela vai ser no valor de X, e nos próximos meses, a gente sempre vai ter uma variação de valor ali de parcela, a depender da Selic mensal, tá? Então, é importante fazer esse adendo, porque muita gente se esquece de informar isso, e aí você manda a guia para o cliente pagar, ele fala, mas eu não paguei isso no mês anterior, não era uma parcela fixa? Não é que você está pagando uma parcela variável, mas você tem ali o recálculo do mês, tá? Para a própria atualização monetária ali. E mais 1% no mês de quitação da parcela. O contribuinte, isso aqui é extremamente importante, gente. O contribuinte será excluído do refinanciamento se não pagar 3 parcelas consecutivas ou 6 alternadas, se não pagar a última parcela, se for constatada fraude no patrimônio para não cumprir o parcelamento, ou se não pagar os tributos que vençam após a adesão do HELP, ou não cumprir as obrigações com o FGTS. Vejam, o que é uma condição que muita gente peca é nesse ponto aqui, né? Eu faço adesão ao meu HELP, só que eu me esqueço ou não me informaram que eu tenho que pagar minha parcela do mês e eu também tenho que manter em dia todos os tributos que vão vencer, os tributos daquele mês corrente. Eu não posso atrasar o meu HELP, tá? Isso vale para os tributos e para o fundo de garantia também na parte de folha de pagamento. Isso tem que andar em dia junto com o HELP, senão a própria Receita Federal faz de ofício a rescisão do parcelamento, tá? Para aderir ao HELP, o beneficiário deve desistir de recursos administrativos e ações na justiça contra o governo, mas não precisará pagar os honorários advocatícios de sucumbência.
Gente, por que a gente fala que quando a gente adere a um parcelamento, a gente precisa desistir da discussão, seja ela administrativa ou judicial? Primeiro, porque se eu estou parcelando, todos os parcelamentos são assim, quando a gente faz parcelamento, a gente também faz um termo de confissão de dívida. Então, a gente está confessando que a gente, de fato, deve aquele valor. Então, como é que eu vou continuar uma briga administrativa ou no judiciário com o valor que eu confessei que eu devo? Porque eu optei por parcelar isso, né? Eu poderia não parcelar e continuar com as discussões em âmbito administrativo ou em âmbito judicial. A partir do momento que eu parcelo e faço essa confissão de dívida, mesmo que de forma tácita ali, né? Porque às vezes o próprio sistema abre dessa forma para a gente. Então, só para vocês saberem, a gente precisa desistir. Se eu faço adesão a um parcelamento desse, eu não posso mais ficar discutindo, nem administrativamente, nem juridicamente. Por isso, também tem que ter estratégia na hora de pensar nisso, tá? Bom, de help é isso, tá? Eu trouxe os principais pontos ali da lei complementar para vocês saberem. Gente, tem alguém aí, acho que com o microfone aberto, tá? Se vocês puderem mutar, eu agradeço. De help é isso, tá? Esses são os principais pontos para vocês ficarem ligados. Ainda dá um super tempo aí de correr atrás de cliente para fazer essa negociação. É uma negociação boa também, assim como a transação tributária, servindo só para empresas de Simples Nacional e do MEI, tá? Não se esqueçam disso, mas vale super a pena também, tá? Como estratégia aí para vocês conseguirem clientes novos. Uma outra novidade, uma outra atualidade que a gente teve, o STF, que está a um voto de validar um novo critério de desempate no CARF. Bom, para quem não sabe o que é o CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Quando a gente tem um processo administrativo na Receita Federal, a gente vai discutir esse processo, então a gente tem lá também no administrativo primeira e segunda instância, tá? Primeira instância, que é o conselho lá de contribuintes, eles vão analisar, vão emitir ali uma decisão, né? E dessa decisão, dependendo ali se ela for agravante para o contribuinte pode recorrer. Quando ele recorre dessa decisão administrativa, esse recurso vai endereçado para o CARF, tá? Então, o CARF, ele é a segunda instância do processo administrativo na Receita Federal, tá? Então, qualquer cobrança que é feita pela Receita é discutida em segunda instância pelo CARF. Então, o que é esse novo critério de desempate no CARF? Ele hoje é a favor do contribuinte. Antes, a gente tinha um outro modelo, que eu vou até falar um pouquinho mais aí para frente, mas antes esse critério de desempate, por exemplo, quando a gente tem lá uma turma de julgadores e todos eles estão dando o voto deles, né, se houvesse um empate, antigamente o desempate era sempre a favor do fisco, que a gente chamava de pró-fisco, tá? Hoje, esse novo critério de desempate no CARF permite que essa decisão seja pró-contribuinte. Então, se eu tenho ali um empate, o meu voto de Minerva vai ser pró-contribuinte. Eu não vou prejudicar o contribuinte, eu vou sempre decidir pelos interesses dele, tá? Isso está em vigor há 2 anos, e as empresas conseguiram virar a jurisprudência a seu favor em pelo menos 19 teses de alto impacto econômico. Teve muita empresa grande que ganhou muitas discussões no CARF por conta desse voto, né, de validação que mudou essa regra que eu falei para vocês, tá? Então, só para vocês terem ideia, na primeira sessão foram 12 temas, pelo menos 26 empresas foram beneficiadas e juntas conseguiram cancelar mais de 500 milhões de cobrança originadas em autos de infração da Receita Federal, gente. Então, imaginam que são 500 milhões de cobrança da Receita Federal que a Receita não ganhou por conta desse novo critério de voto do CARF, tá? As viradas vêm acontecendo porque pelo sistema anterior, né, igual eu expliquei para vocês, o desempate ficava nas mãos dos presidentes das turmas do conselho, o que faz com que eles votassem a favor do fisco. Apesar de o CARF ser um órgão paritário, composto por representantes de contribuintes e auditores fiscais,
a presidência é sempre ocupada por alguém da Fazenda, e a tendência, dizem advogados, é que o contribuinte seja derrotado. É muito difícil, gente, quando a gente está discutindo um auto de infração no administrativo, que o contribuinte ganhe 100% do auto de infração. A gente sempre consegue diminuir algum valor, diminuir uma multa, comprovar ali alguma coisa que já tinha sido paga e está cobrando, mas, assim, zerar o auto de infração é raridade, né? Então, a ideia de todo o sistema é que realmente, né, a tendência é que realmente o contribuinte seja derrotado nessas discussões administrativas, para que o ganho venha, né, ali para a Receita Federal, para que no encerramento do processo administrativo ela possa inscrever o débito em dívida ativa e aí sim fazer uma execução fiscal, que é a prática do procedimento de cobrança da Receita, tá? Os auditores fiscais divergiram. Pelo modelo anterior, as empresas perderiam. Então, a gente teve aí duas posições, né? Dizendo que por esse novo modelo também não é toda empresa que ganha. Pelo modelo antigo, as empresas certamente perderiam, né? Porque a gente tinha o voto na mão ali dos auditores, né? O julgamento do STF é importante porque trata exatamente dessa mudança. Se os ministros vetarem o critério atual, voltará a valer o modelo anterior, né? Então, hoje a gente tinha isso no CARF, tá? Mas a gente não tinha isso sedimentado ainda ali na jurisprudência, e nenhuma legislação dizendo isso. Então, essa discussão está, né, no STF. A mudança nas regras do CARF ocorreu com a edição da Lei 13.988 de 2020. Essa legislação, gente, é a Lei de Liberdade Econômica, que trouxe para a gente, inclusive, a parte das transações tributárias. Então, junto com ela, vieram uma série de mudanças pró-contribuinte, ou seja, mudanças positivas para o contribuinte, a transação tributária, regras novas para a desconsideração da personalidade jurídica, né? Então, até onde o fisco consegue atingir o patrimônio pessoa física do sócio, como fazer isso, porque antes era bem mais rápido, hoje já tem um procedimento diferente, e também trouxe essa questão do voto aí do CARF sendo pró-contribuinte, o voto de desempate, foi ela que trouxe, tá? Então, essa norma, né, incluiu o artigo 19E na Lei 10.522 de 2002, que é uma lei bem mais antiga, né? Então, esse dispositivo que estabelece o novo critério de desempate está em análise no STF. A gente tem a legislação hoje, ela já é aplicada, inclusive a própria jurisprudência, né, as decisões reiteradas ali do CARF em relação a isso também aplicam essa questão do critério novo de desempate, mas mesmo assim a gente precisava de uma finalização do assunto, então ele está no STF, o relator é o ministro Marco Aurélio, que se aposentou em junho, e o voto dele foi preservado. Então, qual que era o entendimento do Marco Aurélio? Há inconstitucionalidade formal na norma que a gente tem hoje, né? Considerou que a matéria não poderia ter sido tratada em uma lei sem relação com o tema, prática chamada de jabuti. Por que ele está dizendo isso? Porque na Lei de Liberdade Econômica eu trato vários temas, igual eu falei para vocês, transação tributária, desconsideracionalidade jurídica. Então, para muitos, o entendimento é o seguinte, tá, a Lei de Liberdade Econômica trouxe para mim essa questão do CARF, mas ela não tinha nada a ver com a matéria do CARF, né? Ela, na verdade, ela versou sobre tantas outras matérias que não tinha relação, tá? Então, o grande argumento aí é esse. Então, ela até poderia ser entendido aí como algo inconstitucional, tá? A medida provisória que deu origem à mudança trata tributária, igual eu falei para vocês, os acordos que podem ser feitos entre Fazenda Nacional e contribuinte, a redação original pela Presidência da República não falava no CARF. Tá? O trecho foi incluído no texto pelo Congresso. Então, o que o Congresso fez? Aproveitou que tinha uma legislação ali sendo editada, pegou esse tema e colocou dentro da lei para não ter que fazer uma lei específica. E essa foi a grande questão aí que o STF está batendo, tá? Além do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso também havia proferido voto no plenário virtual. Ele tentou chegar no meio termo, entendeu a nova regra como constitucional, mantendo o novo critério, mas autorizou a Fazenda a recorrer à justiça em caso de derrota, o que seria uma inovação.
atualmente essa medida não é admitida. Ou seja, ele ficou meio que em cima do muro, ele até entendeu a nova regra e disse, não, vamos aplicar este voto de desempate a favor do contribuinte, porque ele é constitucional, ele é aprovado, então vou manter esse novo critério, mas, por outro lado, eu vou autorizar a Fazenda a recorrer na justiça, então abrir um processo na justiça em caso de derrota do processo administrativo, né, e discutir essa questão do novo critério de desempate.